Beleza, galera. A próxima aula já está praticamente começando imediatamente, né? Que eu acabei de terminar a gravação da aula anterior e agora vamos gravar a nova aula. Beleza. 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 A gente vai começar agora a entender um pouco mais o conceito de modelagem de banco de dados. Beleza. Por que é importante? Vamos entender o seguinte: por que é importante a gente modelar um banco? Porque, como eu falei anteriormente para vocês, a gente tem a questão da integridade das tabelas do banco de dados. Quando o banco de dados ele não tem uma harmonia entre as informações que são registradas dentro dele, eu posso apresentar certos erros no meu banco de dados, como, por exemplo, uma chave estrangeira que não era para ir para uma determinada tabela, ela vai. Um relacionamento que não era para existir, ele existe, entendeu? Assim, o banco de dados, a estrutura dele fica completamente comprometida. E na hora de você salvar as informações e até mesmo buscar elas, você não vai ter uma precisão maior com relação a essas buscas, certo? Portanto, a modelagem, a gente considera ela como o ponto mais crucial, porque bater comando com SQL qualquer um bate. Uma criatura dotada de dois neurônios básicos que conseguem ser interligados entre si, consegue bater tecla com SQL. Um exemplo disso, eu posso dizer propriamente dito, que sou eu que um tempo desse aí eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em Postgre e hoje eu estou conseguindo fazer uma pesquisa gigantesca. Mas beleza. Resumindo, para que um banco de dados possa operar de forma harmônica e concisa, ele precisa ser elaborado visando a melhor comunicação entre tabelas e informações. Assim como modelar objetos na programação, as tabelas também são modeladas de acordo com a regra de negócio. Ou seja, eu tenho um caso que é dado por um cliente, e esse caso eu vou extrair as informações que vão gerar as tabelas do meu banco de dados. Por exemplo, a empresa tal quer que um sistema seja desenvolvido onde os clientes são registrados por nome, CPF, RG. E que esses clientes também serão registrados tendo o endereço, como por exemplo, saber a rua, a casa onde ele mora e mais, certo? Para isso, eu vou ter que criar no meu banco de dados. Eu já sei que no banco de dados eu vou criar uma relação entre cliente e endereço, porque todo cliente ele tem um endereço, certo? Às vezes pode parecer que o cliente ele tem mais de um endereço, mas depende muito da regra de negócio. Por exemplo, muitos sistemas eles colocam o cliente tendo um endereço residencial e um endereço comercial. Só que outras colocam que o cliente ele possui somente um endereço, o que é fato, o cliente só tem um endereço. Você mora só em um lugar, a não ser que você seja nômade e você fique pulando de casa em casa. Beleza? Eu vou mostrar um exemplo simples para vocês, utilizando a notação de Peter Chain, que mostra exatamente um exemplo de regra de negócio, para que a gente possa entender o relacionamento entre tabelas. Aqui eu tenho duas tabelas no banco de dados que basicamente é cliente e endereço, certo? Vamos lá. Essa primeira informação é uma entidade. Como eu disse para vocês, a gente pode chamar de entidade ou tabela, tanto faz. No caso aqui eu tenho a tabela cliente e na tabela cliente eu vou ter o ID desse cliente. Essa bolinha azul ela identifica exatamente de que se trata de uma chave primária. O nome do cliente, RG e CPF, certo? E essa tabela cliente ela se relaciona com a tabela endereço, porque afinal de contas o cliente mora em um determinado endereço, certo? E esse endereço ele também tem uma chave identificadora, que é ID endereço, que é uma chave primária. Eu tenho o nome da rua, que é o TX rua, e o número da casa, certo? E essa tabela, ela é uma tabela 1 para 1. Aqui no caso, eu só estou fazendo um exemplo hipotético, certo? Aqui eu estou dizendo que um cliente ele possui apenas um endereço. E um endereço ele pertence a um único cliente, certo? Aqui eu vou ter o que a gente chama na modelagem de banco de dados de relacionamento de 1 para 1. Ou seja, onde uma tabela só se relaciona uma vez com a outra tabela. Por exemplo, o Joãozinho ele mora na rua Ângelo Bittencourt, por exemplo.
E na rua Ângelo Bittencourt, eu tenho um cliente que se chama Joãozinho. Eu posso ter outros clientes que moram na mesma rua? Posso, mas eles não moram na mesma casa, certo? Por exemplo, digamos que a casa 3, ela é a casa referente à casa do Joãozinho. E a próxima casa da rua Ângelo Bittencourt não é 3, ela é 6, entendeu? E mesmo que ela seja uma vila, um conjunto de casas, todas as casas não têm o número 6. Uma é 6A, 6B, 6C, 6D, 6E e por aí vai, entendeu? Ou seja, vários clientes não moram na mesma casa. Vários clientes não moram no mesmo endereço, na mesma casa, propriamente dito, com as mesmas características, certo? Porque aí já se caracterizaria como um relacionamento de muitos para muitos, de um para muitos, entendeu? Mas a gente vai entender melhor isso quando a gente começar a modelar na prática, certo? Vamos lá. Mas, basicamente, esse é o conceito principal da modelagem. É o desenvolver uma forma visual do meu banco de dados para saber como que as tabelas se relacionam e como é que eu vou trabalhar essas tabelas dentro do meu... Vou trabalhar a quantidade de vezes que essas tabelas vão se relacionar dentro do meu banco, certo? Vamos entender um pouquinho melhor. O exemplo que vimos anteriormente ilustra uma relação entre duas tabelas do banco de dados. As tabelas cliente e endereço estão ligadas em uma relação de um para muitos. No caso, na verdade, não é um para muitos, é um para um, certo? E esses relacionamentos são classificados em um para muitos para muitos e um para um. Geralmente, o um para muitos a gente chama de relacionamento. A gente chama de relacionamento de 1 para N. O relacionamento de muitos para muitos é um relacionamento de N para N. E 1 para 1 é um relacionamento de 1 para 1, propriamente dito. A gente dá o nome desses relacionamentos de 1 para muitos, muitos para muitos e 1 para 1. A gente chama isso dentro da modelagem de banco de dados como cardinalidade, certo? Qual é a cardinalidade da relação entre a minha tabela cliente e a minha tabela endereço? A cardinalidade dessa tabela aqui, ela é de 1 para 1. Onde é que eu sei disso? Aqui. Certo? Esse zero, ele indica, segundo pelo que eu li, segundo a documentação do BR Modelo, ele indica a obrigatoriedade do relacionamento. 0 para parcial e 1 para total. Certo? Vamos lá. As cardinalidades nos relacionamentos ilustram exatamente de que forma a tabela vai ser relacionada. 1 para muitos indica que uma tabela poderá se relacionar várias vezes com outra. Por exemplo, um cliente pode ter vários telefones, certo? Por exemplo, não tem muito mais o que explicar. No caso, a tabela cliente ela vai se relacionar várias vezes com o telefone, porque vários telefones vão estar sendo atribuídos a um determinado cliente, certo? E a gente vai entender melhor o conceito de para onde vai a chave estrangeira, melhor quando a gente for trabalhar na parte de modelagem. Quando a gente começar a trabalhar na prática com modelagem com BR Modelo. Beleza? Os relacionamentos de muitos para muitos indica que uma tabela vai se relacionar várias vezes com outra. Ok? E a gente sempre fala que dessa tabela, do relacionamento entre essas duas tabelas, vai ser gerada uma nova tabela que vai receber as chaves indicadoras dessas duas tabelas. Por exemplo, vários vendedores podem efetuar vendas para vários clientes. Como os vários vendedores podem efetuar essas vendas para vários clientes, eu vou ter uma tabela criada a partir desse relacionamento, onde as chaves estrangeiras que vão estar dentro dessa tabela é a chave tanto do vendedor quanto a chave do cliente. O que vai identificar de que existe uma relação entre essas duas tabelas. E a tabela de 1 para 1 se relaciona... Uma tabela se relaciona apenas uma vez com a outra, como que a gente viu nesse exemplo. No caso, um cliente ele só tem um endereço. E o endereço pertence a um cliente. Certo? Então, nesse caso, eu tenho uma cardinalidade de 1 para 1. Ok? Vamos lá.
O modelo entidade de relacionamento foi definido por Peter Chain em 76 e teve como base uma teoria relacional criada por A.F. Gould em 1970. A notação de Chain foi aperfeiçoada por Hauser em 2001 e James Martin criou uma outra forma de representar cardinalidades, ou seja, ela é conhecida como pé de galinha. Os modelos de entidade de relacionamento de Peter Chain, eles são utilizados, a gente vai utilizar eles no software BR Modelo. Já os modelos de entidade de relacionamento com as notações de James Martin, ou seja, a notação de pé de galinha, a gente vai utilizar ela dentro do Workbench. Vocês vão ver que existe uma facilidade maior em trabalhar com a notação de James Martin do que com a notação de Peter Chain propriamente dita. Beleza? Mas vamos entender um pouquinho como é que são as notações de Peter Chain. Vamos lá. Eu tenho um atributo identificador, que ele é identificado pela bolinha azul ligada a uma entidade, como a gente viu na tabela anterior, cliente endereço, certo? Eu tenho também um atributo, que ele é basicamente a mesma notação que o atributo identificador, só que uma bolinha branca. Eu tenho um símbolo que significa especialização, ou seja, se vai haver uma herança entre tabelas. Por exemplo, digamos que eu tenho um funcionário, que esse funcionário ele pode ser tanto cliente, ele pode ser tanto administrador quanto administrador, ele pode ser usuário, ele pode ser integrado, ele pode ter outras várias funções e que essas funções elas têm como características funcionalidades dentro de uma tabela. A gente vai entender melhor quando a gente entende melhor isso quando a gente vê em linguagem de programação. Deixa eu fugir a palavra à cabeça. Quando a gente vê programação orientada a objetos, que lá a gente tem fortíssimo isso, as questões de herança, onde determinadas classes elas vão ter os seus atributos próprios, porém elas herdam características de uma classe principal, de uma superclasse, entendeu? E essas classes menores, que dependem das informações da superclasse, ela não pode ter a superclasse apagada, porque isso afeta as demais classes. Beleza? Relacionamento, identificado pelo losango, ok? Agora, a entidade com o losango dentro, isso é uma entidade associativa. Lembra que eu falei para vocês na cardinalidade de muitos para muitos, que quando eu tenho esse tipo de relacionamento, o relacionamento vira tabela? E essa tabela, que é gerada por meio desse relacionamento, ele recebe as chaves primárias das tabelas em questão? Pois é. Como eu tenho uma tabela de vendedor vende para cliente, eu vou mostrar isso aqui no exemplo já para vocês, quando a gente abrir o software, ele vai gerar uma tabela com isso. E essa tabela ele vai ter exclusivamente a chave primária das duas tabelas que elas estão em relacionamentos. Isso indica que um relacionamento virou uma entidade, uma tabela dentro do meu banco de dados, certo? Atributo multivalorado, ele tem a mesma notação que o atributo, só que o que diferencia ele é essa informação de saber de que aquele atributo ele tem ele vai ter vários outros atributos dentro dele, certo? Que nesse caso ele vai entrar numa das formas normais que diz que atributos multivalorados dentro do sistema é criada uma tabela com eles e a chave primária da tabela de onde ele foi removido vai para a tabela principal, vai para a tabela que foi criada, certo? A gente vai ver isso melhor em formas normais. Um atributo composto, que simplesmente é um atributo que possui outros atributos. Ele também é a mesma situação. Ele é removido da entidade onde ele está, é criada uma tabela com ele, e os campos, que no caso seriam esses dois atributos aqui, ó, eles vão ser colunas dentro dessa tabela, certo? Tanto um quanto o outro, eles têm praticamente a mesma ideia de criação, ok? Esse último exemplo, eu tenho chamado autorrelacionamento. O que seria o autorrelacionamento? É quando uma tabela se relaciona com ela mesma.
quando eu tenho dentro de uma mesma tabela um registro que depende de um outro registro dentro dessa mesma tabela. E vários outros registros dependem desse registro exclusivamente, certo? Vamos avançar aqui, que agora a gente vai ver as notações de James Martin, beleza? O mesmo esquema da notação de Peter Chain, eu tenho para a notação de James Martin, que é a notação de 1 para 1, que simplesmente é simbolizado por uma linha reta. A notação de 1 para muitos, onde do lado onde seria 1 eu não tenho nada, e do outro lado onde é o muitos eu tenho o famigerado pé de galinha, que é esse aqui. Muitos para muitos, eu tenho o pé de galinha dos dois lados. É estranho ficar falando isso, pé de galinha. E com relação à existência, à obrigatoriedade dos relacionamentos, eles vão ser determinados por essa barra antes do pé de galinha. Onde a barra antes do pé de galinha indica de que aquele relacionamento é obrigatório. E a bola, aqui no caso que não tá do lado errado, a bola significa de que se trata de um relacionamento opcional, certo? Aqui eu coloquei de que a ocorrência do relacionamento é obrigatório, na verdade que está inverso, né? Onde aqui é obrigatório e aqui é opcional, com a bolinha, tá? Aqui eu acabei me equivocando, certo? E beleza. Essa parte ela é mais conceitual, para a gente entender um pouquinho como funcionam as notações. Como eu disse, na próxima aula a gente vai começar a pegar parte prática, tá? A gente vai sair do slide, vamos sair da teoria, vamos começar a fazer parte prática, ok? Eu acredito que até amanhã, acho que hoje é terça-feira, né? Amanhã já vai estar começando a ser gravada a aula prática, tá? Onde a gente já vai estar partindo para o BR Modelo. Beleza? As duas próximas aulas elas vão ser totalmente práticas no BR Modelo. E a gente vai fazer a nossa primeira atividade, onde eu vou passar um caso para vocês. E desse caso, a gente vai fazer um exemplo e criar um modelo de entidade de relacionamento para ele. E a atividade com vocês vai ser da mesma forma, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu peço 1000 desculpas pelos atrasos dessas aulas para vocês, tá? Porque realmente o negócio na Secretaria de Saúde tá complicado, é exigência atrás de exigência, a gente está com muita coisa para fazer, tá? Eu sei que vocês ficaram extremamente impacientes com relação à publicação das aulas, tá? Mas é isso, tá? Eu vou agora, essa semana mesmo, vou publicar as 4 aulas. Se der, eu já vou publicar 6 também, porque as próximas 4 aulas elas são mais partes práticas. A gente vai trabalhar 2 aulas do BR Modelo e 2 aulas no MySQL Workbench, beleza? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai começar a partir da parte prática, tá? Eu vou pegar o caso aqui para a gente fazer ele tanto no BR Modelo quanto no Workbench, para a gente entender melhor as duas notações do James Martin e a do Peter Chain, tá? E a gente se vê na próxima aula. Outra coisa importante também, esse material que eu estou fazendo aqui agora para vocês, ele vai ser publicado no link, ele vai ser publicado, tá? Pelo portal, para que vocês possam estar fazendo download desse arquivo, tá? Desse arquivo PowerPoint. E os materiais onde vocês podem estar utilizando tanto para ler o livro quanto para ler os e-books que eu vou publicar, também no link compartilhado que eu dei para vocês, que vai também estar lá no Proesc, é o PowerPoint para Android e iOS e o Amazon Kindle, para vocês estarem lendo os EPUBs que eu vou estar publicando, tá? Tanto PDF quanto EPUB, para quem tiver leitor, quem preferir ler o livro num leitor de e-reader, né? Que eu até recomendo bastante para ser lido, tá? Eu recomendo que vocês estejam baixando o Amazon Kindle, tá? Que afinal de contas vocês podem salvar os documentos na nuvem e podem restaurar esses documentos na conta Amazon de vocês a qualquer momento, certo? Para finalizar, quem tiver dúvidas é só entrar em contato comigo pelo e-mail, tá? Vocês têm meu contato via WhatsApp. E essas são as referências que nós utilizamos nessa nossa apresentação, ok? Então, agradeço a todos vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pela demora na publicação das aulas, tá?
Eu vou publicar o máximo de aulas que eu puder agora essa semana ainda, tá? Porque vocês já fiquem nivelados nos assuntos. Próxima aula, parte prática e até a próxima. A chave estrangeira, melhor quando a gente for trabalhar na parte de modelagem. Quando a gente começar a trabalhar na prática com modelagem com BR modelo. Beleza? Os relacionamentos de muitos para muitos indica que uma tabela vai se relacionar várias vezes com outra. Ok? E a gente sempre fala que dessa tabela, do relacionamento entre essas duas tabelas, vai ser gerada uma nova tabela que vai receber as chaves indicadoras dessas duas tabelas. Por exemplo, vários vendedores podem efetuar vendas para vários clientes. Como os vários vendedores podem efetuar essas vendas para vários clientes, eu vou ter uma tabela criada a partir desse relacionamento, onde as chaves estrangeiras que vão estar dentro dessa tabela é a chave tanto do vendedor quanto a chave do cliente. O que vai identificar de que existe uma relação entre essas duas tabelas. E a tabela de 1 para 1 uma tabela se relaciona apenas uma vez com a outra, como que a gente viu nesse exemplo. No caso, um cliente, ele só tem um endereço, e o endereço pertence a um cliente, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma cardinalidade de 1 para 1, ok? Vamos lá. O modelo entidade de relacionamento foi definido por Peter Chen em 76 e teve como base uma teoria relacional criada por A.F. Gould em 1970. A notação de Chen foi aperfeiçoada por Hauser em 2001 e James Martin criou uma outra forma de representar cardinalidades, ou seja, ela é conhecida como pé de galinha. Os modelos de entidade de relacionamento de Peter Chen, eles são utilizados, a gente vai utilizar eles no software BR Modelo. Já os modelos de entidade de relacionamento com as notações de James Martin, ou seja, a notação de pé de galinha, a gente vai utilizar ela dentro do Workbench. Vocês vão ver que existe uma facilidade maior em trabalhar com a notação de James Martin do que com a notação de Peter Chen propriamente dita. Beleza? Mas vamos entender um pouquinho como é que são as notações de Peter Chen. Vamos lá. Eu tenho um atributo identificador, que ele é identificado pela bolinha azul ligada a uma entidade, como a gente viu na tabela anterior, cliente endereço, certo? Eu tenho também um atributo, que ele é basicamente a mesma notação que o atributo identificador, só que uma bolinha branca. Eu tenho um símbolo que significa especialização, ou seja, se vai haver uma herança entre tabelas. Por exemplo, digamos que eu tenho um funcionário, que esse funcionário ele pode ser tanto cliente, ele pode ser tanto administrador quanto administrador, ele pode ser usuário, ele pode ser integrado, ele pode ter outras várias funções, e que essas funções elas têm como características funcionalidades dentro de uma tabela. A gente vai entender melhor quando a gente entende melhor isso quando a gente vê em linguagem de programação. Deixa eu fugir a palavra à cabeça. Quando a gente vê programação orientada a objetos, que lá a gente tem fortíssimo essas questões de herança, onde determinadas classes elas vão ter os seus atributos próprios, porém elas herdam características de uma classe principal, de uma superclasse, entendeu? E essas classes menores, que dependem das informações da superclasse, ela não pode ter a superclasse apagada, porque isso afeta as demais classes. Beleza? Relacionamento, identificado pelo losango, ok? Agora, a entidade com o losango dentro, isso é uma entidade associativa. Lembra que eu falei para vocês na cardinalidade de muitos para muitos, que quando eu tenho esse tipo de relacionamento, o relacionamento vira tabela? E essa tabela, que é gerada por meio desse relacionamento, ele recebe as chaves primárias das tabelas em questão? Pois é. Como eu tenho uma tabela de vendedor vende para cliente, eu vou mostrar isso aqui no exemplo já para vocês, quando a gente abrir o software, ele vai gerar uma tabela com isso. E essa tabela ele vai ter exclusivamente
a chave primária das duas tabelas que elas estão em relacionamentos. Isso indica que um relacionamento virou uma entidade, uma tabela dentro do meu banco de dados, certo? Atributo multivalorado, ele tem a mesma notação que o atributo, só que o que diferencia ele é essa informação de saber de que aquele atributo ele tem vários, ele vai ter vários outros atributos dentro dele, certo? Que nesse caso ele vai entrar numa das formas normais que diz que atributos multivalorados dentro do sistema é criada uma tabela com eles e a chave primária da tabela de onde ele foi removido vai para a tabela principal, vai para a tabela que foi criada, certo? A gente vai ver isso melhor em formas normais. Um atributo composto, que simplesmente é um atributo que possui outros atributos. Ele também é a mesma situação. Ele é removido da entidade onde ele está, é criada uma tabela com ele, e os campos, que no caso seriam esses dois atributos aqui, ó, eles vão ser colunas dentro dessa tabela, certo? Tanto um quanto o outro, eles têm praticamente a mesma ideia de criação, ok? Esse último exemplo, eu tenho chamado autorrelacionamento. O que seria o autorrelacionamento? É quando uma tabela se relaciona com ela mesma. Quando eu tenho dentro de uma mesma tabela um registro que depende de um outro registro dentro dessa mesma tabela. E vários outros registros dependem desse registro exclusivamente, certo? Vamos avançar aqui, que agora a gente vai ver as notações de James Martin, beleza? O mesmo esquema da notação de Peter Chain, eu tenho para a notação de James Martin, que é a notação de 1 para 1, que simplesmente é simbolizada por uma linha reta. A notação de 1 para muitos, onde do lado onde seria 1 eu não tenho nada, e do outro lado onde é o muitos eu tenho o famigerado pé de galinha, que é esse aqui. Muitos para muitos, eu tenho o pé de galinha dos dois lados. É estranho ficar falando isso, pé de galinha. E com relação à existência, à obrigatoriedade dos relacionamentos, eles vão ser determinados por essa barra antes do pé de galinha. Onde a barra antes do pé de galinha indica de que aquele relacionamento é obrigatório. E a bola, aqui no caso que não tá do lado errado, a bola significa de que se trata de um relacionamento opcional, certo? Aqui eu coloquei de que a ocorrência do relacionamento é obrigatório, na verdade que está inverso, né? Onde aqui é obrigatório e aqui é opcional, com a bolinha, tá? Aqui eu acabei me equivocando, certo? E beleza. Essa parte ela é mais conceitual, para a gente entender um pouquinho como funcionam as notações. Como eu disse, na próxima aula a gente vai começar a pegar parte prática, tá? A gente vai sair do slide, vamos sair da teoria, vamos começar a fazer parte prática, ok? Eu acredito que até amanhã, acho que hoje é terça-feira, né? Amanhã já vai estar começando a ser gravada a aula prática, tá? Onde a gente já vai estar partindo para o BR Modelo. Beleza? As duas próximas aulas elas vão ser totalmente práticas no BR Modelo. E a gente vai fazer a nossa primeira atividade, onde eu vou passar um caso para vocês. E desse caso, a gente vai fazer um exemplo e criar um modelo de entidade de relacionamento para ele. E a atividade com vocês vai ser da mesma forma, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu peço mil desculpas pelos atrasos dessas aulas para vocês, tá? Porque realmente o negócio na Secretaria de Saúde tá complicado, é exigência atrás de exigência, a gente tá com muita coisa para fazer, tá? Eu sei que vocês ficaram extremamente impacientes com relação à publicação das aulas, tá? Mas é isso, tá? Eu vou agora, essa semana mesmo, vou publicar as 4 aulas. Se der, eu já vou publicar 6 também, porque as próximas 4 aulas elas são mais partes práticas. A gente vai trabalhar 2 aulas no BR Modelo e 2 aulas no MySQL Workbench, beleza? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai começar a parte
parte prática, tá? Eu vou pegar o caso aqui para a gente fazer ele tanto no BR Modelo quanto no Workbench, para a gente entender melhor as duas notações do James Martin e a do Peter Chain, tá? E a gente se vê na próxima aula. Outra coisa importante também, esse material que eu estou fazendo aqui agora para vocês, ele vai ser publicado no link, ele vai ser publicado, tá? Pelo portal para que vocês possam estar fazendo download desse arquivo, tá? Desse arquivo PowerPoint. E os materiais onde vocês podem estar utilizando tanto para ler o livro quanto para ler os e-books que eu vou publicar, também no link compartilhado que eu dei para vocês, que eu dei para vocês, que vai também estar lá no Proesc, é o PowerPoint para Android e iOS e o Amazon Kindle para vocês estarem lendo os EPUBs que eu vou estar publicando, tá? Tanto PDF quanto EPUB, para quem tiver leitor, quem preferir ler o livro num leitor de e-reader, né? Que eu até recomendo bastante para ser lido, tá? Eu recomendo que vocês estejam baixando o Amazon Kindle, tá? Que afinal de contas vocês podem salvar os documentos na nuvem e podem restaurar esses documentos na conta Amazon de vocês a qualquer momento, certo? Para finalizar, quem tiver dúvidas é só entrar em contato comigo pelo e-mail, tá? Vocês têm o meu contato via WhatsApp. E essas são as referências que nós utilizamos nessa nossa apresentação, ok? Então, agradeço a todos vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pela demora na publicação das aulas, tá? Eu vou publicar o máximo de aulas que eu puder agora essa semana ainda, tá? Porque vocês já fiquem nivelados nos assuntos. Próxima aula, parte prática e até a próxima.